Olá! As Olimpíadas no Rio de Janeiro já terminaram e com elas nós trouxemos várias medalhas e muita experiência. Para aqueles que deram o seu melhor, que se esforçaram ao longo dos anos, galgaram a tão esperada medalha de ouro, prata ou bronze. Para outros que não conseguiram, mesmo com todo o empenho e esforço, ficou aí a experiência e a expectativa de uma próxima Olimpíada. Quando nós vencemos uma Olimpíada, ganhamos uma medalha de ouro. Quando nós perdemos, fica pelo menos a experiência e o know-how para uma próxima tentativa. Porém, no mundo espiritual, as coisas não são bem assim. Quando nós vencemos, nós recebemos de Deus a recompensa. Mas quando nós perdemos, nós nos tornamos escravos para aquilo a qual nós perdemos. Veja bem o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Fazendo uma paráfrase em cima deste versículo, nós entendemos o seguinte: quando nós somos vencidos por algo, este algo nos domina. Quando nós somos vencidos por um pecado, este pecado agora terá domínio sobre as nossas vidas. Isso me faz lembrar uma historinha bastante conhecida a respeito daquele menino que resolve passar as férias na fazenda do seu avó. Ele e a sua irmã para lá vão. E ele ganha do seu avô um estilingue para brincar no meio da mata. E ele vai entrando mata dentro, tentando acertar as coisas com o seu estilingue, mas para sua frustração, ele não consegue acertar absolutamente nada. Voltando agora para a fazenda, voltando agora para casa, ele estava lá frustrado e ele viu ao longe o pato da sua avó. E sabendo que ele tinha uma mira tão ruim, ele pegou e mirou no pato e deu. E para sua surpresa, ele não somente acertou no pato, mas ele também matou aquele pato. Ele entrou em desespero, era pato de estimação. Pegou aquele pato e escondeu em qualquer lugar. A irmã dele, a Célia, viu e ficou quietinha. Quando chegou no dia seguinte, após eles terem tomado o café da manhã, a avó disse para a Célia: Célia, ajuda a vovó a lavar a louça. A Célia olhou para o irmãozinho dela, para o Johnny, e disse assim: não, vó, o Johnny que quer lavar a louça. E olhou para ele de novo e disse assim: eu vi a história do pato. Johnny entrou em desespero e correu, foi e lavou a louça para sua irmã. À noite, a mesma cena se repetiu. O avô chamou os dois para poderem pescar, mas aí a avó disse: não, a Célia vai ficar aqui para me ajudar a fazer a janta. E aí a Célia olhou de novo para o irmão e disse: não, o Johnny é que quer fazer a janta de hoje. Eu vou pescar com o vovô. E aquilo ali foi se repetindo dia após dia. A Célia, aproveitando aquilo que ela havia visto, começou a escravizar o seu próprio irmão. Chegou o momento em que Johnny não aguentou mais. Chegou para sua avó e abriu o jogo, abriu seu coração e disse: vó, eu quero confessar um pecado. Vó, eu matei o seu pato. Aquela avó olhou para o Johnny, ajoelhou, abraçou ele, deu um beijo e disse: filho, a vovó já tinha visto aquilo que você fez. Eu estava na janela quando eu vi você matando o pato. E porque eu te amo, eu já te perdoei. Mas eu não falei nada porque eu queria ver até onde você iria suportar a tua irmã fazendo você de escravo. Eu queria ver até onde você ia aguentar fazer todos os caprichos da sua irmã por uma chantagem que a sua irmã estava fazendo. Saiba que a vovó já te perdoou, você não precisa mais suportar a chantagem da sua irmã. Sabe? Às vezes Satanás, ele também nos chantageia. Quando nós cometemos um pecado, ele começa a nos acusar e ele começa a fazer uma pressão tão forte que nós nos tornamos escravos daquele pecado. E Deus, ele já sabe do nosso erro. Quando nós confessamos o nosso pecado, não vai ser uma surpresa para ele, porque Deus também estava na janela observando aquilo que a gente fazia e Deus já havia liberado o perdão. Mas para que você possa deixar de ser escravo deste pecado, você precisa confessar a um Deus que te ama. Você precisa declarar aquilo que você fez a um Deus que te ama e Ele prontamente te perdoará e você será livre daquele pecado e daquela acusação. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio nos libertar. Não viva como escravo. Se você errou, confesse o seu pecado. Abra seu coração para Deus e Ele certamente há de te perdoar. Vamos orar? Senhor Deus, muitas vezes nós cometemos pecados
e nós ficamos tão envergonhados que nós não temos coragem de confessá-lo diante de Ti. Mas, Senhor, com isso nós nos tornamos escravos daquele pecado, porque aquele pecado nos venceu. Mas agora nós queremos confessar o nosso pecado, porque a Tua palavra nos diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus justo, que nos perdoaria dos nossos pecados. Por isso, admitimos, reconhecemos o nosso erro, não queremos mais esse peso sobre o nosso ombro, porque reconhecemos que Jesus já levou todos os nossos pecados. Confessamos e declaramos a nossa libertação no nome de Jesus. Amém e amém. E não se esqueça, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Viva na liberdade que Deus conquistou para você e que Deus te abençoe.